Pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, tá? Onde passarei para vocês algumas projeções para esta semana. Bom, vamos iniciar aqui com os índices de pares de moeda, tá? Vamos pegar aqui o índice da moeda do AUD. Então, percebemos, se colocarmos aqui no semanal, tá? Que o preço se encontra em tendência de baixa, está bem nítido nessa tendência. E a única região que teria de suporte seria esta aqui, tá? A região mais forte. Porém, eu teria outra região aqui, tá? Então, acredito que pares com o Audi continua aí se desvalorizando, tá? Porém, pode corrigir no início da semana, não chegar próximo desse região aqui de suporte, tá? Lembrando que para essa semana temos taxa de juros, tá, do Audi, e com certeza impactará esses ativos, tá? Já o índice da moeda euro é outro que se encontra em tendência de baixa, porém a nossa média aqui de 50, o preço está acima da média, mas está apontada para baixo, perfeito. Porém o preço pode estar fazendo o reteste, tá? Pode chegar próximo dessa região aqui, desacelerar, e depois continuar essa tendência de alta. Então temos que aguardar um pouco. Se colocarmos aqui no diário, tendência de baixa nítida, tá? Tem essa região aqui de fundo a ser rompido. Caso ele perca aqui no diário, pares com o euro se desvalorizarão, tá? O DXY, né, que é o índice da moeda do dólar, está bem semelhante ao índice da moeda do euro, né? Eu tenho essa região aqui no diário a ser rompida. Se caso ele faça esse rompimento, o dólar continua se valorizando, tá? Lembrando que pares com dólares aí, praticamente todos se encontram em tendência de alta, tá? Vamos aqui para os índices, o G40. O G40, conforme comentamos, né, na aula de ontem, se encontra em tendência de baixa, tá? Se colocarmos aqui no semanal, percebemos que o preço ele se encontra bem distante desta média aqui de 50. Então, tudo indica que ele volte um pouco em busca desta média aqui, tá, pessoal? Ele volta para a correção, para corrigir um pouco nesta média aqui de 50. E com isso, pegamos essa tendência em tempos gráficos menores. Nessa situação, para quem gosta de fazer swinger, aqui em 12 horas, aguardaria este rompimento, tá? Este rompimento. Então, o G40, ele fechando, apesar de ele ter rompido na sexta-feira, porém, isso aqui pode ser um falso rompimento que não fechou exatamente abaixo destes fundos aqui, tá? Então, ele pode voltar, sim, para depois fazer o rompimento com mais impulso, tá? O G40 só pensaria em venda no início da semana, certo? O Ibov, pessoal, está bem lateralizado aqui nos tempos gráficos maiores, porém, vem em tendência de baixa, tá? A única região que eu teria de suporte seria na casa aqui de 103 mil. Provavelmente ele indica que ele venha buscar esse nível, tá? É a única região que eu tenho de suporte. Então, por Bovespa aí para o início da semana, pensarmos em venda, tá? O dólar é outro ativo que se encontra um pouco lateralizado, porém, tem essa bandeira aqui a ser rompida, tá? Caso ele faça um rompimento, na verdade, sexta-feira ele tentou, né, fechar acima, porém essa vela aqui não demonstrou tanto impulso assim, mas vamos ficar atento aí, provavelmente o dólar
pensarmos em compra, tá? Esta semana, para quem negocia aí o mini dólar aqui na Bovespa. Vamos passar aqui para algumas commodities. Vamos verificarmos aqui o ouro. O ouro se encontra nitidamente, tá? Em uma tendência de baixa. Então, continuaremos aí pensando em venda, só que esta venda não iremos vender exatamente quando o mercado abrir hoje, tá, pessoal? Teremos que aguardar um possível reteste. E quem vem utilizando aí o pivô semanal, aguarda um retestezinho desse pivô semanal, que provavelmente abrirá nesta região aqui, tá? Hoje, às 18 horas, às 19, digo. Para pegarmos uma venda aqui nesta região, tá? Nesta região. Então, ouro, continuamos pensando em venda aí para esta semana, se encontra em tendência de baixa. Então, vamos aqui para o Forex. Então, como vemos que os pares com Audi, né, estão nitidamente em tendência de baixa. Então, se colocarmos aqui no diário, o Audi CAD na sexta-feira rompeu esses fundos aqui, tá, pessoal? Rompeu estes fundos, porém, não iremos entrar nesta vela de hoje, né, que abrirá às 19 horas. Aguardo um retestezinho, tá? Próximo dessa região aqui, para pegarmos aí essa venda, tá? Então, ele acabou de fazer o rompimento ali na sexta-feira, no fechamento da vela de sexta. Porém, aguardem um retestezinho nessa região, para que possamos aí vendermos o Audi CAD, tá? O Audi USD se encontra bem semelhante, porém, o Audi USD já fez um rompimento no decorrer da semana, tá? Fez um rompimento no decorrer da semana. E se encontra nitidamente em tendência de baixa, tá, pessoal? Então, ele fez um rompimento, o Audi USD, nesta vela aqui, porém não fez um pullback ainda, tá? Ele rompeu e veio embora, tá? Essa situação ainda não fez um reteste, né? Então, o ideal era aguardarmos, tá? Este pullback para que possamos aí vendermos o Audi USD. Jorge e Jari, tranquilo? Passando aqui um pouco rápido, pessoal, mas se surgir alguma dúvida, tá? Podem me perguntar. Então, só recapitulando um pouco aí para os novos, né, que estão no início aí de operações, de análise, enfim. Só lembrando que para o Forex, pessoal, a gente tem, principalmente se tratando, né, de swing trade, temos aí alguns níveis, né, que temos que procurar em tempos gráficos entre diário e semanal, tá? Ou até mesmo mensal. É outro tempo gráfico que eu gosto de analisar alguns ativos, dependendo da situação, tá? Bom, então, quais seriam esses níveis, né? Que são fundamentais aí para vocês iniciarem as suas análises, né? Suportes é um deles, resistência, tá? Resistência, LTB e LTA. E a outra é a média móvel, tá? Então, a outra é a média móvel. Então, esses níveis, pessoal, são fundamentais para que vocês possam aí, iniciar as análises, tá? Se vocês não identificarem esses níveis, o preço, né, nesses níveis, se tratando do Forex, a probabilidade de dar errado nas negociações de vocês é muito grande, tá? Então, passem a procurar mais esses níveis. Forex, poxa, respeita muito bem, tá? Respeita muito bem. Então, se pegarmos aqui o exemplo do Audi USD,
poxa, está bem nitidamente, está bem nítido, né? Esta linha de tendência de baixa aqui, certo? Então, o preço nos deixou um topo aqui, nos deixou outro topo aqui. Lembrando que para uma linha de tendência, né, ser válida, temos que encontrar no mínimo 3 toques. Para ela ser válida, né, primeiro a gente encontramos esses 2 topos, 2 fundos, né, que for um LTA, para ser válida no terceiro toque. Então, o preço nos deixou esses 2 fundos, e recentemente ele veio tocar pela terceira vez nessa linha de tendência de baixa, certo? E veja como o preço respeita, tá, pessoal? Veja como o preço respeita. Então, chegou nessa situação aqui e voltou, né, para sua tendência original, sua tendência de baixa. Então, ele fez uma correção forte aqui e agora está em tendência de baixa. Está prosseguindo a sua tendência, tá, original. Então, se tratando de swing trade, passe a dar mais atenções a estes níveis, tá? O Forex respeita super bem, tá? Então, vamos aqui passar para o CAD CHF. CAD CHF já está na situação neste nível que seria um suporte, tá? Seria um suporte. Aqui no mensal, tá, pessoal? Aqui no mensal, poxa, um nível bem forte. Preste atenção. Além de encontrarmos um nível, né, seria no caso aqui um suporte, o preço ele se encontra um pouco distante da média, tá? E veja que o preço, além de estarmos no nível, né, que é um suporte, está distante da média, já nos deixou um sinal de desaceleração, tá? Então, são esses conjuntos de informações, tá? Que o preço nos deixa em tempos gráficos maiores, para que possamos fazer entradas ali em tempos gráficos menores, certo? Então, se descermos aqui para 4 horas, para o diário, observamos que o preço está bem lateralizado, perfeito, porém, está bem próximo de fazer este rompimento, tá, pessoal? Então, no decorrer desta semana, se caso ele feche acima deste nível aqui, ele nos possibilita a entrada de compra, tá? Ah, César, mas temos uma linha de tendência de baixa aqui, né? Perfeito, perfeito. Encontramos aqui uma linha de tendência de baixa. Se caso ele faça este rompimento, estará próximo dessa linha de tendência de baixa. Mas dependendo aqui, né? Se caso ele feche o impulso e tudo mais, um para um aqui dá para chegar, tá, pessoal? Até essa linha de tendência de baixa aqui. Provavelmente ele chega de 1 para 1, tá? Então vamos ficar atentos aí no CAD CHF para o decorrer desta semana. O CAD JPY, esse já se encontra em tendência, tá? Compartilhei semana passada, se não me engano, com vocês este rompimento aqui. Este rompimento, onde ele fez o breakout, tá? Ele rompeu esse ombro, cabeça a ombro, fez o breakout, voltou aqui para o reteste e nesta última sexta-feira, ele nos deixou esta vela aqui de continuação de tendência. Então, esta vela, para quem perdeu a entrada principal, que seria, no caso, o breakout aqui, possibilitaria uma segunda oportunidade aqui, tá, pessoal? Ah, César, então quer dizer que hoje, às 19 horas, já posso comprar o CAD JPY. Depende do spread, tá, pessoal? Se abrir um spread muito caro, eu recomendo ali aguardar até as 21 horas, às 22, quando a sessão asiática abrir, para que vocês possam entrar na vela, na sessão asiática, tá? Porém, CAD JPY, ele se encontra em tendência de alta, está bem nítido, né? Essa continuação aqui de tendência.
tá? Então, fique atento a pensarmos em compra, em pares com CAD aí para esta semana, certo? O CHFJPY é outro ativo, porém esse está um pouco indefinido, tá? Se colocarmos aqui no semanal, encontramos um nível, que seria, no caso, essa linha de tendência de baixa, tá? Essa linha de tendência de baixa. E o preço desacelerou, tá? Desacelerou. Nos deixou este dojizinho aqui, certo? Então, o preço nos deixou esse doji. O doji sinaliza aí perca de força comprador, tá? Comprador. Então, provavelmente, caso ele venha perder a mínima deste doji esta semana, ele se desvaloriza um pouco, tá, pessoal? Ele se desvaloriza um pouco. Então, se pegarmos a mínima deste doji e reduzirmos o nosso tempo gráfico lá para 8 ou 4 horas, encontramos esta situação aqui, tá? Então, para vendermos o CHF-JPY, ele teria que romper este fundo aqui, tá? Temos uma linha de tendência de alta aqui. Esse rompimento coincidiria, né, com a perda aqui dessa linha de tendência de alta. Então, CHF-JPY, teríamos né, que aguardar um pouco essa definição, tá? Essa definição. Mas, porém, eu não pensaria em compra neste ativo devido à linha de tendência de baixa. É claro, ele desacelerou aqui no semanal, tá? O EuroCAD, se colocarmos aqui no mensal, veja que encontramos aqui dois níveis, tá? Dois níveis. Eu utilizo, pessoal, o gráfico mensal próximo do fechamento do mês, tá? Assim como utilizamos, né, semanalmente a vela semanal como estudo, quando o mês está próximo de se concluir, no final do mês, daí sim eu irei lá para o gráfico mensal para entendermos como está fechando nessa vela e assim tem uma definição da tendência para o mês seguinte, tá? Então, se observarmos aqui neste tempo gráfico mensal, que irá fechar daqui a 2 dias, né, essa vela mensal, essa média está bem apontada para baixo, o preço se encontra na média, então o preço ele voltou na média, ele desacelerou, então mês passado ele já nos deixou um doji, então esse doji nos diz que ele está perdendo força comprador, e já está começando aqui a entrar uma pressão vendedora, tá, pessoal? Uma pressão vendedora, e essa média está bem apontada para baixo. Então, se no decorrer desta semana o EuroCAD, né, romper este fundo, é venda aqui no tempo gráfico do diário, tá? Ah, César, mas o tempo gráfico do diário é um pouco... demora mais um pouco, teremos que ter um pouco mais de paciência. Eu quero entrar em tempos gráficos menores, tá? Então, se observarmos aqui no diário, ele se encontra apoiado na média, né? É outra situação, ele se encontra apoiado na média. Então, se reduzirmos, né, aqui para 4 horas, encontramos um padrão aqui de reversão, tá? Um ombro, cabeça a ombro, caso ele perca este fundo, ele nos possibilita a entrada em 4 horas, tá? Então, tem duas possibilidades de vocês aí acompanharem, né, o EuroCAD. Uma é aguardar o movimento lá no diário e a outra é aguardar este rompimento em 4 horas, tá? Então, fique atentos. O EuroCAD para esta semana, tudo indica que ele venha a se desvalorizar. Bom, o EuroMXN é outra situação que se encontra interessante para esta semana. Então, se colocarmos aqui no semanal, ele vem caindo forte, perfeito, e se encontra tendência de baixa. Porém, tem esse nível aqui, tá, pessoal? Nível de suporte. Então, se reduzirmos o tempo gráfico, eu tenho este nível aqui, tá?
encontramos este nível aqui. Eu tenho um fundo aqui, eu tenho este fundo, o preço nos deixou este fundo aqui, aonde interligamos esse suporte, e o preço se encontra pela terceira vez nesta região aqui. Ah, César, ele está caindo forte. Perfeito, mas não irei vender devido a essa região aqui de suporte, tá? Então, se reduzirmos aqui, encontramos o nível no semanal, perfeito. Então, se reduzirmos aqui para o diário, observamos que o preço ele se encontra bem distante desta média, tá? Então, o preço tem que voltar nessa média, voltar próximo dessa média. E outra confluência que observamos é que o preço já nos deixou, está começando a desacelerar, deixou um dojizinho aqui na quinta-feira, na sexta-feira deixou uma vela de continuação de tendência. Porém, pessoal, nessa região aqui de suporte, eu não pensarei em venda, tá? Então, se pegarmos a máxima deste doji e reduzirmos o nosso tempo gráfico aqui para 2 horas, eu não encontro ainda uma figura de reversão, porém encontro essa região aqui de topo, perfeito. E se colocarmos o nosso indicador IFR, já encontra aqui uma divergência, tá? Então, é um ativo para nós acompanharmos no decorrer da semana e aguardarmos essa definição, tá? Provavelmente ele deixa um fundo, aí ele volta, deixa mais um topo aqui, para depois fazer este rompimento, tá? Este rompimento aqui. É um ativo que deveremos aguardar esta definição aí para o decorrer da semana, certo? Então vamos ficar atento e acompanhar essa movimentação. Vou pegar outro exemplo aqui. Eurozar está subindo forte, tá? Está subindo forte. Tudo indica que ele possa vir buscar esta região aqui de topo, tá? Esta região de topo. Então, teremos que aguardar mais um pouco esse Eurozar se definir. E chegar próximo deste nível aqui, tá? Chega próximo deste nível. Depois ele volta um pouco. Está subindo forte. Vamos aguardar chegar naquela resistência, né? Aqui assim. Chega aqui pares com o dólar. O STCHF, né? Foi um ativo que compartilhamos aí no decorrer da semana com vocês. O STCHF se encontra em tendência, tá, pessoal? Se encontra em tendência. Então, se colocarmos aqui tempos gráficos maiores, aqui no mensal tínhamos essa linha de tendência de alta, né? Aqui no semanal, temos o preço já tinha desacelerado e distante da média, tá? Certo? Então, a probabilidade de ele voltar nessa média era um pouco maior. Isso se concretizou aí no decorrer desta semana, tá? Então, ele fez um rompimento deste topo. Então, se alguém entrou neste rompimento, já chegou no alvo 1 para 1, tá? Então, provavelmente ele vem buscar esta região de resistência, certo? Então, se encontra tendência de alta, enquanto o preço estiver acima desta média de 50 aqui no tempo gráfico diário, ele permanece tendência de alta, tá? César, eu perdi esta entrada, que seria, no caso, este breakout, porém, ele não fez um reteste ainda, correto? Então, para pegarmos uma outra possibilidade, o preço teria que voltar para um reteste, tá? Coisa que ele não fez ainda. Para depois prosseguir essa tendência, certo? Então, o STCHF se encontra tendência de alta, tá? O SDZAR está tentando romper este topo, tá, pessoal? Só que esse rompimento ainda não
foi um rompimento com impulso, tá? Ou teríamos que aguardar uma volta, que seja, para depois ele nos deixar uma vela de força de continuação de tendência lá com o caso de JPY, tá? Então, no caso, seria uma situação de venda, né? Se fôssemos vender, ele seria uma situação semelhante a esta aqui, tá? Só que aqui seria uma vela de compra, certo? Então, vamos aguardar essa possibilidade no SD CHF. E os demais ativos se encontram em tendência, tá? E os demais ativos se encontram em tendência de alta. Vamos verificarmos aqui o STSEC. O STSEC está apoiado na média aqui de 50 aqui no semanal. Encontramos essa região aqui de topo. Vamos aqui pela diária. Este está um pouco confuso, tá? Teríamos que aguardar um rompimento destes topos aqui. Bom, pessoal, teria mais algum ativo que vocês gostariam de analisar? Tranquilo? Bitcoin, tá, pessoal? O Bitcoin ele se encontra aqui apoiado nessa média semanal, tá? Ele se encontra nessa região aqui de resistência. Então, tudo indica que ele possa voltar um pouco, corrigir, para daí sim ele fazer o rompimento, tá? Então, pessoal, da minha parte seria isto, tá? Tem alguma dúvida? Show. Então é isso aí, pessoal. Agradecer pela presença de vocês, tá? Daqui a pouco compartilho a aula no grupo. Para os demais aí acompanhar, né? E fazer as marcações aí nos demais ativos, tá? Então é isso aí. Uma ótima semana de negociações a todos. E nos vemos aí no decorrer da semana nas mentorias, tá? Forte abraço aí. Valeu, Jorge. Um abraço pra cá.